Boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo porque houveram muitos comentários, sobre a minha postagem que eu fiz no domingo passado. Hoje é dia 23 de abril de 2026 e houveram muitos comentários e mas eu não vou responder aos comentários não. Eu vou fazer um outro comentário porque a minha intenção aqui é falar de religião e política, né. As 2 coisas caminham lado a lado, mas a política sempre influenciando muito dentro da religião, e a religião também muitas vezes sendo usada para campanhas políticas, e quando não, as 2 coisas estão juntas, né. Então, são coisas assim que também não é possível separar de tal forma que se veja uma justiça 100% funcionando em função de que, o ser humano tem o direito a ter a sua própria opinião, né. Então aqui naquele livrinho que eu já falei para vocês que eu gosto de ler, porque são as orientações, muitas das orientações são de Paulo de Tarso, a história de Paulo de Tarso, que é o apóstolo São João, considerado pela Igreja Católica, mas para nós espíritas é o Paulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. E ele era um doutor da lei, né, e que depois ele se torna cristão, né, em função do encontro que ele tem na estrada de Damasco com Jesus, né. Então Paulo, por ele ser, um doutor da lei, por ele ser o homem mais esclarecido entre os apóstolos, né, ele e o Lucas eram os mais esclarecidos entre os apóstolos, e os 2 de certa forma tinham ligações, com o poder daquele período, né. Eh, Lucas também era de família rica, mas ele acaba desistindo, porque ele queria esse caminho, né, apesar de ele não ser conterrâneo de Jesus, ele não conheceu Jesus, né, mas ele viveu naquela época e ele buscava por Jesus, mesmo, sem saber da existência de Jesus. Quando ele ficou sabendo da existência de Jesus, então ele passou a caminhar em busca dos que conheciam Jesus para fazer aquelas narrações que ele fez nos seus evangelhos, né. E ele também tinha bastante conhecimento de política, assim como Paulo, né, porque conhecia a lei, e por ele ter sido do poder, né. Bom, eu já comentei com vocês que, ao meu ver, me baseando pelo que a história conta, né, as histórias da Bíblia, a história dos evangelhos, a história das escolas, todas elas apontam sempre um lado que é um lado do poder, né, que é o lado daqueles que estão, digamos assim, que tem o poder do dinheiro, né, da força, né, e tem aqueles que têm às vezes têm o poder, mas que são contrários a esses poderes da força. Esses normalmente não sobrevivem muito tempo, porque é assim como Jesus era contra o poder no sentido de que ele era a favor dos pobres, dos desvalidos, dos mendigos, das prostitutas, das crianças, dos velhos. Então, ele era a favor dessa humanidade necessitada de tudo que sempre houve, né. Então, como ele era do lado dessas pessoas, como sempre, né, o poder vigente daquela época, que era o poder financeiro, o poder do dinheiro, o poder militar, crucificou, né. Então, eu costumo dizer que Jesus era de esquerda, né, porque a direita sempre é o poder, sempre quem tem o poder do dinheiro. Não é o caso do nosso governo hoje. Nosso governo hoje é de esquerda, né, ele é um governo progressista, porém ele é um governo, que está com o poder na mão. Porém, ele não tem o poder maior, porque o poder maior está na mão ainda dos que são privilegiados, que têm dinheiro, que é o Congresso, que tem a maioria, né, que são contra esse governo que está aí. Então, infelizmente, apesar de estarmos com um governo progressista, infelizmente nós não temos o poder de mando em função
do fato de ser a maioria do Congresso, quem vota as leis, né, ser de direita, né, ser do poder financeiro, são os donos, são os patrocinados por banqueiros, por empresários grandes, né, pelo agronegócio e por todos aqueles que mantêm realmente o poder financeiro do país, né, e que às vezes tem influência até externa aqui no nosso país. Então, nesse itemzinho 92 aqui do livrinho Pão Nosso, né, as orientações de Paulo, essa orientação que eu peguei aqui para ter essa inspiração de conversa com vocês, é do Apocalipse 2:21. Deus não desampara, ele fala, ele diz isso, né? Dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Ele está falando aqui daquelas pessoas que recebem, né, a dádiva da reencarnação, recebem uma estada aqui na Terra, né, reencarnado, tangível, né, tudo materializado, com limitação de pensamento, ou seja, não está na velocidade do espírito, né, ou seja, não está numa condição de aprender, de se redimir, de saldar os seus débitos com a justiça divina, justiça eterna, e também pela capacidade que a pessoa tem enquanto está aqui de estudar, mas não no sentido intelectual, né? Nós já dissemos aqui, já comentamos aqui que primeiro vem o desenvolvimento intelectual para depois a gente conseguir compreender a moral do Cristo, né? Então, por isso que nós espíritas estudamos muito. Na busca, na tentativa, na esperança de compreender o Cristo ainda nessa encarnação, né? Mas está difícil mesmo assim, mesmo estudando muito. Então, o Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, o Apocalipse de João, tá? O Apocalipse que veio mais ou menos 100 anos após da era cristã, certo? Esse Apocalipse de João, segundo Emmanuel, um escritor do plano espiritual que psicografava através de Chico Xavier, ele disse o seguinte na página que ele fala sobre o Apocalipse lá na obra A Caminho da Luz, né, que ele escreve para falar sobre a evolução do planeta, né, e essas profecias de João. Então, João se encontra com Jesus no plano espiritual, né? Não vou explicar para vocês aqui como que acontece isso, porque daria uma aula de muitas horas de gravação. Então, não vou falar sutilmente, mas então ele se encontra com Jesus no plano espiritual e Jesus ordena a ele que ele passe aquelas informações todas para a humanidade, né? E o Apocalipse, ele vem em forma de códigos, né? De coisas que você tem que decifrar. E uma das coisas que vem lá é a questão do tempo, né? Porque ele fala, o 666, ele tem que traduzir lá em números romanos e etc, para descobrir o que significavam aquelas eras, né? Aquelas eras. Então, lá dentro daquele Apocalipse está lá o período da Inquisição, depois o período, a Idade Média, né, que foram terríveis para a humanidade, né? Depois vem os outros períodos que vai amenizar um pouco esse tempo, que é aquele período do iluminismo, né, que surge as ciências, Deus passa de ser, as pessoas deixam de acreditar naquele Deus, no teocentrismo, né, e passa a ser mais universalista, né, vai mais em busca da ciência, essas coisas tal. Mas isso já lá em 1870, quando termina a segunda, a Idade Média, que é chamada pelos historiadores de Idade das Trevas, por ter sido uma idade muito difícil para a humanidade, né? Muitas perseguições religiosas, e essas perseguições religiosas eram muitas mortes, né? Era o domínio dos romanos em cima
daqueles que não aceitavam ainda o cristianismo, eles queriam impor o cristianismo à força. Antes do quinto século, né, do quarto, quinto século, eles matavam os cristãos porque não queriam que continuar com a lei mosaica, né, com a lei antiga, né, Velho Testamento, aquela coisa toda. O judaísmo, aquelas religiões mais antigas, né. E aí depois, quando eles percebem que eles não conseguem matar o cristianismo, né, porque parecia que cada vez que matava 100, aparecia, brotava 200, então eles acabaram adotando o cristianismo como religião oficial, né, e estabeleceu o papado. O papado foi estabelecido em 407, né, mas aí com esse advento da ciência, da filosofia, na época do iluminismo, isso se enfraqueceu um pouco, e aí então a humanidade teve uma espécie de um fôlego. Então ele está querendo dizer, o Apocalipse está querendo dizer para nós o seguinte, que esse tempo que ele dá, é esse tempo que eu estou falando, né? As histórias, elas vão passando de século em século, e vão marcando períodos e nós vamos aprendendo com os erros do passado. A cada reencarnação a gente aprende um pouco mais e a gente não volta a cometer aqueles outros erros. Se a gente volta a cometer, a gente pode reencarnar numa situação muito mais difícil na próxima jornada. Então, é aquilo que a gente sabe que Deus não castiga, Ele te dá oportunidade. Então, você mesmo, a hora que você volta para o plano espiritual, você cai na realidade, você percebe a realidade, você percebe que você é eterno, e aí, então você se arrepende e se propõe a voltar através da encarnação e corrigir os erros das encarnações passadas. Isso não vai resgatar tudo numa encarnação só, porque não é possível. O tempo não permite isso. Nossa estada aqui ela é muito pequena para resgatar o tanto de débitos que nós temos. E a partir daí, então, ele está mostrando que dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Prostituição aqui no sentido do erro, tá? De estar sempre repetindo o mesmo erro, sempre repetindo o mesmo erro, né? Porque a gente guarda tudo aquilo que a gente foi no passado para a próxima encarnação. Então, se a gente faz isso, a gente está assinando que a gente pode incorrer nos mesmos erros a cada encarnação. E ficar repetindo os erros, que nem um aluno teimoso, né? Que não quer estudar, então fica repetindo de ano. E nós somos assim também na vida com Deus, né? E não se arrependeu. Aí, nesse ponto que eu falo que a política esteve sempre do lado da religião, né? Porque os ensinamentos de Deus para os homens, os ensinamentos de Jesus para os homens, engloba a política também, engloba a economia, engloba qualquer processo que trabalha a lei do progresso. Isso nós temos lá bem explicado no Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec. Então, a lei do progresso, ela é uma lei amparada por Deus. Ela é uma lei concebida por Deus para o homem. Aqui na Terra não existe nada que não tenha sido concebido por Deus antes. Tudo que nós temos aqui na Terra é uma cópia do que existe no plano espiritual. Ultimamente tem se falado muito dessa questão de que nós estamos nos finais do tempo. Sempre que chega a época de política, começa a vir esses terrorismos, né? Por isso que a religião está sempre junto, trabalhando o medo das pessoas, a angústia, o desconhecimento, a ignorância, e colocando esses medos para que as pessoas votem naquilo que eles querem que votem, né? Por exemplo, agora, não querem de jeito nenhum aprovar a derrubada das 6x1, né? Ninguém quer conceder ao trabalhador, a esse trabalhador da CLT, que trabalha 8 horas por dia, 6 dias por semana,
né, e às vezes tem que fazer hora extra também para complementar salário, ou seja, é uma vida quase que de escravo, né, porque não sobra tempo para os filhos, não sobra tempo para uma vida conjugal saudável, não sobra tempo para uma leitura, não sobra tempo para estudar, para melhorar de vida, para melhorar o salário, não sobra tempo para absolutamente nada. Quando a pessoa vê, ela já está velha, cheia de doença, já não tem mais condições de aproveitar mais nada na vida. Se vem uma aposentadoria, às vezes já não ajuda tanto, porque a pessoa já esvaiu toda a sua energia vital ali naquele trabalho, que ela doou a vida inteira para aquele trabalho, para ter uma aposentadoria e uma velhice digna. E nem assim consegue uma velhice digna, né? Porque no preço que os remédios estão, nem quem tem um bom salário às vezes consegue se manter saudável, né? Então, é esse o tempo que Deus dá. Esse é o tempo do Apocalipse. Não é uma coisa imediata, não é uma coisa que vai acontecer, bum, uma bomba atômica que vai cair na cabeça da humanidade inteira e vai dizimar de uma vez. Não, não é assim que acontece a evolução. A evolução, ela é uma coisa lenta. Allan Kardec, ele fala que a evolução não dá saltos. Nós não pulamos de um estágio para o outro assim tão rápido. Então, como nós estamos falando dessa questão do tempo dentro do Apocalipse, como é que eles somam esse tempo, é séculos caminhando para se chegar num processo de mudança de ciclo. Segundo Noam Chomsky, é um cientista norte-americano, ele diz que ele escreveu um livro chamado Final dos Tempos, né? Agora, recentemente. Ele escreveu esse livro e ele fala assim que o final do tempo agora não vai ser uma bomba atômica, né? Tá todo mundo agora, porque o Trump pode realmente jogar uma bomba atômica, porque ele é louco, né? Ou se faz de louco para ganhar muito dinheiro, porque ele tá riquíssimo, né? Porque cada governo que ele pega e as guerras que ele promove, ele ganha muito dinheiro, né? Ele não é um milionário, ele é um trilionário, né? Então, o que que acontece? Ele pode jogar uma bomba? Pode. Pode haver um final assim? Pode. Mas é mais provável, segundo Noam Chomsky, que o fim seja por problemas climáticos, por causa do aquecimento global, por causa dessa questão do meio ambiente, que nós não estamos há séculos que nós estamos sabendo que isso podia acontecer, mas não fazemos a nossa parte, não é mesmo? Então, muito mais por causa disso do que provavelmente uma bomba atômica. É lógico, eu não estou fazendo previsões aqui, eu estou falando da questão do tempo evolutivo previsto no Apocalipse por João, né? Que foi uma mensagem enviada por Jesus para que nós pudéssemos entender essa questão evolutiva da Terra, né? Então, nesse livrinho aqui, Apocalipse 2:21, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, dos seus erros, né? Vamos traduzir assim. E não se arrependeu. Ou seja, o homem não se arrependeu. O que a gente vê ainda hoje? O homem destruindo a mata, colocando fogo no Amazonas, colocando fogo aqui em Mato Grosso do Sul, incendiando tudo, as matas, a fauna, a flora, destruindo, né? E também valorizando muito pouco o que a ciência faz e permitindo coisas como, por exemplo, na época da Covid, né? O presidente daquela época não admitiu comprar vacina para fazer para as pessoas terem condições de ter uma possibilidade de permanecer encarnado, né? Então, quer dizer, o homem ele acaba não aproveitando esse tempo que Deus dá aqui na Terra, né? Muitas encarnações e sempre repetindo o mesmo erro. Aí, para finalizar, os que estudam mais profundamente essa questão de transição planetária,
Eles falam que já existem, inclusive Chico Xavier, acho que na década de 70, se não me engano, ele falou que existe um planeta que se aproximou da Terra, já tem até o nome, Quiron. E esse planeta, ele vai ficar responsável por receber todos os espíritos que forem desencarnando, que está desencarnando desde a época, desde o século XIX, de meados do século XIX, e principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Esses espíritos que estão sendo encarnados e que são muito renitentes em continuarem cometendo os erros que sempre cometeram em todas as suas vidas pregressas, eles não reencarnarão mais aqui na Terra. Eles vão para esse tal desse Quiron. E esse Quiron, pelo que está explicado, né? Ele é como se você tivesse que começar lá na Idade das Pedras. Começar tudo de novo. É aquilo que um certo cientista falou, um filósofo falou uma vez, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Chegando lá, todo o conhecimento que eles têm de tecnologia, de tudo, eles vão desenvolver desse planeta que ainda não tem absolutamente nada, nem o fogo não sabem fazer, vão ter que aprender tudo. Então, vai ser um sofrimento muito grande. Mas é assim que o sofrimento faz a pessoa evoluir e o conhecimento, o intelecto, ajuda na lei do progresso. Então, é mais ou menos assim que acontece a evolução. E isso está profundamente ligado, enraizado na política. Então, não dá para a gente separar religião nem de ciência e nem de política. Por isso que nós estamos fazendo essas colocações aqui, para uma tentativa de fazer com que as pessoas acordem para a realidade enquanto é tempo e desistam dessa coisa de pobre votar em quem tem dinheiro, pobre votar em rico, que é o pobre que vota na direita. O pobre que vota na direita é porque não sabe o que é a direita. A direita é o poder. Fiquem todos com Deus.